Nossas saudações a todos e vamos retomar essa semana a questão de custos de produção no setor de pecuária, tanto na pecuária de corte de leite, suinocultura, avicultura de corte e avicultura de postura. A gente vem num momento bastante tenso no setor, custos em alta, principalmente em função da questão do ponto da alimentação animal, né? Nós temos rações em alta, milho e soja, grãos que atingiram níveis recordes no mercado internacional esse ano. Então vamos fazer uma nova abordagem para atualizar você sobre isso, começando pelo cenário para o milho, né? O milho tem uma quebra de safra nessa segunda temporada aqui no Brasil, e isso já foi precificado pelo mercado. Lá fora os preços já atingiram níveis bastante altos, chegaram a ultrapassar a casa dos 7 dólares e 50 cents por bushel em Chicago e agora estão em um patamar um pouco mais baixo. A tendência é de preços em níveis elevados aqui no Brasil, com o vencimento julho, por exemplo, do milho em Chicago, ele já está ao redor dos 6 dólares e 50 por bushel e o dólar ainda segue em patamares relativamente elevados, né? Preocupações com a safra brasileira, a demanda chinesa pelo milho dos Estados Unidos segue muito forte, mas posteriormente ao recorde, os Estados Unidos divulgaram a projeção de safra de milho deles e essa projeção de safra apontou então uma estimativa de 380,8 milhões de toneladas, um volume 6% maior que o ano passado, o que acabou acalmando os preços um pouco na Bolsa de Chicago e trazendo um patamar um pouco mais baixo. Aqui no Brasil, as quebras parciais da segunda safra estão na ordem de 10 milhões de toneladas em relação à estimativa inicial. Então a tendência é de preço no interior acima do preço nos portos. Por quê? Porque como o preço no interior vai ficar valorizado aí na casa acima dos R$100 e o preço no porto hoje está abaixo dos R$90 a saca, a tendência é você ter uma comercialização mais focada no mercado interno e menos exportação. Então o mercado vai procurar esse ponto de equilíbrio aí. No que tange as cotações externas, para o primeiro semestre do ano que vem, se a projeção de safra dos Estados Unidos se confirmar, o viés é baixista para as cotações futuras que iriam um patamar entre 5 dólares e 30 e 5,45 por bushel, podendo cair para baixo dos 5 por bushel no segundo semestre de 2022. Pensando no caso da soja e do farelo, a tendência é de alta dos preços da soja em grãos aqui no Brasil, com os futuros de Chicago sustentados aí numa faixa acima dos 15 dólares e 50 por bushel, mas lembrando que também foram preços que já atingiram 16 dólares e 50 por bushel no início de maio e que também acabaram depois cedendo ao longo dos últimos dias para patamares um pouco mais baixos, né? Também na expectativa de que vamos ter uma boa safra nos Estados Unidos, já que o plantio começou a ter um ritmo normal nos Estados Unidos a partir da última semana. Depois que os Estados Unidos divulgaram a sua estimativa de safra de um pouco menos de 120 milhões de toneladas para a soja, os preços caíram um pouco abaixo do patamar de 16 por bushel, oscilando hoje mais próximos de 15,50 por bushel. E isso acabou também se refletindo nos preços internacionais do farelo e dos preços do farelo de soja aqui no mercado interno. Caso se confirme uma safra normal nos Estados Unidos, isso é importante dizer, os futuros vão cair para uma faixa mais baixa. Então a gente pode dizer que tanto para o milho como para a soja, provavelmente a gente já ultrapassou, em termos internacionais, o nível mais alto de preço. As cotações já ultrapassaram pelo nível de pico e agora elas começaram uma tendência de acomodação. Para o primeiro semestre do ano que vem, numa situação de safra normal de soja nos Estados Unidos, a cotação viria para uma faixa de 13,50 a 14 dólares por bushel. E para o segundo semestre do ano que vem, mantendo também uma premissa de safra normal nos Estados Unidos, os futuros cairiam para uma faixa de 12,50 a 13 dólares e 50 por bushel. Agora tem que lembrar o seguinte, no Brasil as cotações do farelo e da soja devem ficar sustentadas ao longo desse segundo semestre, que nós estamos com a safra 2020
2021 bastante adiantada em termos de comercialização e nós vamos ter uma dificuldade maior no abastecimento das esmagadoras voltadas para o mercado interno. Então, há uma tendência de acomodação nos preços do milho, agora num patamar um pouco mais estável, ainda não pensando em baixa, e na soja, preços ainda firmes, com farelo ainda se mantendo com cotações firmes nos próximos meses. Então, posteriormente a gente volta com vocês para avaliar o ritmo de condução dos preços desses dois elementos importantes no custo de produção das carnes, que são o milho e o farelo de soja. Nosso abraço a todos e até a próxima semana.